Bom dia, pessoal. Vamos dar mais 2 minutinhos para aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá bom? Já já começando. Bom dia, pessoal. Vamos. Estão todos ouvindo bem? Dá um ok aqui para ti. Nós vamos. Estou eu aqui, Malu, né? Juntamente com o Marçom, nós vamos falar sobre o E-Social e o REINF. Vamos
estamos de volta, caiu aqui, tem um probleminha, já retornamos. Bom, então, vocês estão ouvindo bem? Dá um ok pra gente, se o som está chegando direitinho. Como eu estava falando, nós vamos apresentar aqui sobre o E-Social evento. Meu nome é Malu, estou juntamente com o Marson. E nós vamos propor para vocês deixar as dúvidas para o final. Tá bom? Então, a ideia é que a gente tenha aqui uns 25 minutos, mais ou menos 50 minutos da apresentação do E-Social. Depois o Marson entra falando sobre a oferta, tá, do Smart Social. E aí a gente entra, abre para dúvidas, tá bom? Podemos iniciar. Ok? Estão ouvindo bem? Vou iniciar, tá bom? Bom, então sobre o E-Social na prática, o que nós vamos falar? Qual que é a nossa programação, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o entendimento do projeto, como que o projeto foi pensado, né? Como que o governo... Só um minutinho. Mas com o seu aí, vai dar certo? Volta tudo ou não? Pessoal, estão ouvindo melhor? Trocamos aqui para o som tá mais nítido, tá bom? Bom, então com relação à programação, nós vamos fazer um entendimento aqui do projeto, ver os principais desafios, né, que a gente está encontrando e que vamos encontrar ainda, a estrutura de envios de validação e os próximos passos, ok? Então, sobre o entendimento do projeto, como que a TOTUS está trabalhando, né, com relação aos grupos de trabalho junto com o governo? Então, a TOTUS, ela tem uma comissão, né, que eles se subdividem em grupos, né, então nós temos grupos internos da TOTUS, que juntamente com o grupo do governo, falamos aqui sobre layouts, né, sobre a parte de saúde e segurança do trabalho, grupos que fazem as homologações, grupos específicos para ENF, os confederativos e as empresas piloto, tá? Assim como o governo, o que ele faz, né? Nós falamos um pouquinho do primeiro grupo. Ele selecionou algumas empresas, as empresas foram selecionadas por eles, e algumas dessas empresas são clientes TOTUS, então nós participamos junto com esses clientes na questão da validação, tá? Então, empresas como piloto validando todo o projeto. Com isso, né, acho que muitos aí já acompanharam a questão dos layouts, né, a evolução desses layouts. Então, inicialmente tinham muito mais informações que o governo queria que enviasse, e aí foi se constatando com os testes que ele tinha algum tipo de restrição, né? Então, aí foi começando a mudar esses layouts, tá bom? Bom, o que é o E-Social? O E-Social é um projeto do governo federal que vai unificar a coleta das informações trabalhistas, né? Então, com isso, ele vai proporcionar aos órgãos fiscalizadores, né, acesso às informações muito mais rápidas, né? Vão distribuir essas informações e vão ter mais controle sobre elas. Então, hoje, no cenário atual, nós aqui como empresa, né, como principalmente aqui como profissional do RH,
nós fazemos a folha de pagamento e distribuímos todas as obrigações lá, com DIRF, formulários seguro-desemprego, CAGED, ACAT, né, os livros, e assim vai. Então, todas as informações saem nossa para vários modelos, né. A proposta é que nós aqui, como um profissional, né, como empresa, profissional do RH, nós vamos mandar para um único ambiente, que é o ambiente do e-social, e esse ambiente vai fazer a distribuição, atendendo a todas as normas, todas as obrigações que a gente já atende hoje, tá? Então, para nós de RH, vai ficar, de certa forma, vai ficar melhor. Então, nós não temos mais que nos preocupar em gerar vários layouts, vários arquivos para atender aos órgãos, né? Nós vamos fazer essa distribuição através do ambiente do e-social, e o e-social que vai fazer essa distribuição para a gente, tá bom? Bom, o objetivo do e-social, né? Alguns objetivos aqui do Ministério do Trabalho com a implantação do e-social. Primeiramente, unificar a capacitação das informações, né? Então, todas as informações como RAIS, DIRF, CAGED, CEFIP, MANAD, enfim, todas essas informações, elas vão ser unificadas. É claro que vai existir aqui um período, né, um tempo em que nós vamos ter que fazer social e vamos ter que fazer as outras entregas também. Por quê? Por conta de chegar, né, tem um delay aí, tem um primeiro grupo que entrou no começo do ano, agora a gente entra no meio do ano, então vai ser um outro grupo que vai entrar depois, né, posteriormente. Então, fazendo essa captação, futuramente só sai daqui do e-social, mas por um tempo isso ainda vai se manter, tá? Então, aumentar aqui o controle, né, a disponibilização das informações, aqui, redução da informalidade, né, com relação ao trabalho, com as novas leis. Então, aqui a gente aumenta o controle e disponibilização das informações. Melhorar a distribuição da carga tributária, então, através de um rigoroso combate da soneração, com cruzamento de dados, auditoria eletrônica, né? A ideia é que isso fique mais equilibrado, tá? Porque hoje a gente sabe que tem muitas empresas que, de certa forma, deixam algumas cargas, né, para fora, e aí a gente não tem aqui uma coleta de impostos devido, né, para todas as situações. Então, aqui, conforme todos os projetos do e-social, e aqui eu estou falando de SPED contábil, o fiscal, né, o PIS/COFINS, e depois que a gente entrar aqui com o e-social, logo em seguida vai entrar o e-financeiro. Então, como todos esses cruzamentos de informações, o governo vai conseguir distribuir melhor a carga tributária, e a gente entende que pode ser aqui um equilíbrio, né, e tentar melhorar até a concorrência entre as empresas, tá? E aqui a gente, né, chega nessa amplitude, né, amplitude de arrecadação. Claro que dos 4 objetivos, o objetivo maior aqui do governo, com certeza, é a questão da arrecadação, né? Então, ela amplia a base de arrecadação, porque ele tem um controle melhor, né, sem, no entanto, aumentar a carga tributária. Então, a ideia é, com certeza, aumentar aqui a questão dos impostos, a arrecadação de valores. Então, as obrigações do social, 80%, né, a gente espera aqui que cerca de 80% das obrigações sejam substituídas pelo e-social, juntamente com o REINF, tá? Com o EFD-REINF. Então, aqui são algumas das obrigações que elas vão ser atendidas, né? Folha de pagamento, o livro de registro do empregado, a guia aqui, a GFIP,
a RAIS, o CAGED, a DIF, o MANAD, né? Então, são várias obrigações aqui que hoje a gente tem que vai ser atendido aqui pelo E-Social. Bom, os envios dos eventos, né? Como que funciona a dinâmica de envio dessas informações, né, para o E-Social? Então, o governo disponibilizou aqui um manual, né, de orientação, um manual muito grande, que ele tem várias informações e várias tratativas. Esse manual, ele foi sofrendo alterações, né, conforme a alteração do layout, e aqui ele tem tabelas, ele tem código, ele tem descrição detalhada, inclusive das regras, de como enviar essas informações. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham com relação às informações, como enviar, o que vai ser enviado, né, como que a TOTO está se preparando, tudo baseado no layout disponível aqui pelo manual, tá bom? Então, é a regra básica, nós atendemos através do manual aqui do layout do E-Social, tá? Ele é bem completo mesmo. Então, falando um pouquinho do layout, né? O layout, ele vem se organizando aqui por grupos, né? Então, eu tenho um grupo de tabelas, eu tenho um grupo dos não periódicos e dos periódicos. Então, aqui no grupo das tabelas, as empresas vão enviando para o governo toda a estrutura dela. O que significa, né? A estrutura de empresas, como matriz, filiais, se ele tem algum estabelecimento como obras, construção civil, também isso é uma estrutura que tem que ser enviada. Todas as rúbricas que são as nossas verbas, né, ou eventos, e aqui vale ressaltar que nós temos um trabalho a fazer, né, internamente no sistema, além da atualização do sistema em si, nós temos algumas amarrações, né? Então, a tabela de rúbrica, ela funciona como um depara com as rúbricas do governo, né? Juntamente com as nossas verbas, e tem que ser feita essa amarração para o governo entender o que é que nós estamos mandando, e com isso, eles também têm aqui uma descrição do que, quais são as obrigações de impostos gerados através das rúbricas enviadas, né? Então, estou falando que salário, ele tem uma obrigatoriedade, né? Ele tem incidência para recolhimento de INSS, Imposto de Renda, Fundo de Garantia, e ele vai confrontar o nosso total de impostos com essas rúbricas que a gente está enviando para o governo, tá bom? Falando um pouquinho só com relação aos processos administrativos e judiciais, se por um acaso a empresa tiver algum processo judicial, né, que ele isente, ele possibilite o não recolhimento de alguma incidência, né? Por exemplo, ali o aviso prévio, eu não vou recolher o INSS sobre o aviso prévio, eu tenho uma liminar que me dê essa condição. Essa liminar, ela tem que ser informada na rúbrica, lá na verba, informando qual é o tipo o número da liminar que você está isentando do recolhimento. Por quê? Ele tem aqui, como eu falei para vocês, tem uma tabela de rúbrica, eu tenho que fazer um depara dessas rúbricas, né, dessas verbas, e se eu não falar que eu tenho um processo judicial, uma rúbrica que eu não estou recolhendo, a hora que eles refizerem essa base, vai dar diferença da base e com certeza já vai vir aqui para vocês uma notificação, né, que vocês estão recolhendo errado. Então, muita atenção aqui com a tabela de rúbricas, tabela de processos judiciais, né, amarrando aqui a todas as nossas tabelas. Função, cargo, tabela de horário, tudo isso vai juntamente com as tabelas, tá? Falando um pouquinho de cargo, descrição de cargo, lá na folha,
né, vocês têm que fazer uma descrição sucinta do cargo para ser enviado, tá? Se vocês não têm essa descrição de cargo, não têm essa definição, o que muitas empresas estão fazendo é pegar direto do CBO, né, a descrição que aparece lá no CBO, e colocando junto aqui nos cargos internos do sistema, tá bom? Só uma dica para vocês. Bom, logo em seguida, os não periódicos. Os não periódicos, a gente costuma dizer que é tudo que não tem data para acontecer, tá? Então, uma admissão do colaborador, alteração de dados cadastrais, alteração de contrato, um acidente, né, do trabalho, afastamentos, condições como fatores de risco, que aqui entra essa questão do SST, né, que tem aqui um delay, insalubridade, periculosidade, aviso prévio, férias, reintegração, rescisão. Então, tudo isso entra em não periódicos. Então, tudo que não tem data para acontecer, ele vai aqui no não periódico, tá? Com relação aos funcionários, né, tinha-se muita dúvida de como tratar. Por exemplo, eu contrato lá 10 pessoas para começar a trabalhar amanhã. E dessas 10 pessoas, 2 não chegam, não vêm. Vou ter que fazer a admissão deles no e-social para depois eu desligar, sem mesmo ele terem vindo, né? Então, isso era uma dúvida muito grande do pessoal. E o que o governo fez, ele criou essa tabela de registro preliminar. O registro preliminar, você está falando para o governo, olha, vou contratar, está previsto para contratar, para início, na data de início do trabalhador, 10 pessoas. No dia seguinte, você efetiva, através da admissão do trabalhador, e aí sim está valendo essa admissão. Então, na verdade, o que acontece é que se você não efetivar esses registros preliminares, não vai estar valendo, tá bom? Então, não precisa se preocupar mais com isso. E aí, por fim, vem a questão do periódico, e o periódico é real, né? A folha de pagamento, na realidade, é o que tem data para acontecer. Então, ele tem todo o processo ali do pagamento, né? Que é a remuneração final, toda a questão dos benefícios, né? Pagamento aqui dos rendimentos com relação ao trabalho, se eu tenho alguma produção rural, alguma comercialização com relação a produtos rurais também. Então, tudo isso vai acontecer aqui. E aí eu tenho o fechamento, né, do periódico, que é o fechamento da folha. Então, aqui a gente encerra. Não sei se muitos de vocês conhecem o e-social com relação a trabalhadores domésticos, né? Mas lá você abre o período e você faz toda a digitação do que ocorreu dentro do período e encerra o período. Quando você encerra o período, é que ele deixa você emitir as guias para pagamento, tá bom? São aqui 45 layouts, né, e mais de 1.800 campos enviados pelo projeto do e-social. Então, é muita coisa que é enviado. Tudo isso de certa forma, né, ele é cruzado, então tem que ter muita atenção aqui com relação aos cadastros, né? Quando eu falo lá de um CBO, cuidado com o CBO, porque ele vai cruzar com valor de salário, ele vai cruzar com algumas informações para ver se isso está coerente ou não, tá? Até aqui tudo bem? Qualquer coisa vão avisando, tá? Bom, como que vai ser a entrega dos arquivos? Então, um formato bem diferente com relação ao SPED contábil e fiscal está ocorrendo aqui com relação ao e-social e o REINF, tá? No caso do e-social e do REINF, nós não vamos ter um arquivo validador, que é o PVA ou o PGD, tá? Então, o que acontece normalmente? Vamos pensar lá no nosso SADIRF anual. Nós vamos até o
programa da Receita Federal, incluímos as informações e nós validamos, né? Você vai montando ali, você vai validando através do programa do governo. E para o E-Social não vai ter isso, tá? Quem vai fazer isso é uma ferramenta que vai fazer a transmissão, mas nós não vamos entrar, dar o upload do arquivo texto, por exemplo, e depois fazer manutenção no arquivo, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que dentro da ferramenta, né, dentro lá da folha, do ponto, do OSST, se tiver, tem que ter essa validação no programa, tá bom? Então, aqui os dados de registros trabalhistas e contra-cheque, né, eles serão entregues em formato XML, como um evento, vai validar a estrutura da geração do arquivo, né? A unificação de CPF como chave do trabalhador associado aqui ao PIS. Tem uma validação do QNIS, né, que é o CPF, o PIS e a data do nascimento, isso vai ocorrer. Inclusive, vocês já devem estar fazendo, acredito que já estão fazendo, a questão da qualificação cadastral. Se vocês não fizeram ainda, vocês têm que correr, porque a qualificação cadastral, ela vai, se não estiver correta, ela pode travar a sua entrega. Tá? Ele não deixa você seguir se tiver algum problema com um colaborador. Então, isso não depende de sistemas, a gente já vem orientando e já vem chamando atenção para essa questão da qualificação. Os sistemas da TOTO já estão liberados para vocês gerarem a informação do colaborador e, através de arquivo, fazerem esse upload, fazerem essa constatação, tá? E correr atrás do que não, do que está com problema, tá bom? Os eventos aqui que compõem o E-Social, né, deverão ser transmitidos através da autentificação e assinatura eletrônica. Aqui eu chamo a atenção de vocês que o TSS, ele tem que ser o 3.0 em diante, tá? Não pode ser para o REINF, obrigatoriamente, o TSS tem que ser o 3.0 ou maior, tá? Ou superior. Então, também atentem-se a isso, tá? Isso tem aqui no manual, tem falando sobre essa questão também, tá? Então, eu estou falando aqui do E-Social, né? A gente falou, vamos falar do E-Social do REINF, e talvez muitos de vocês ainda não entenderam, ou não sabem o que é o EFD-REINF, né? Então, o que ele vai fazer? O que é isso? O REINF, ele vem substituir as obrigações do GFIP e DIRF e vai demonstrar aqui as operações de retenção dos tributos federais, tá? Que ele não tem relação com o trabalho. Então, o que acontece tudo que eu tenho relação com o trabalho, ele vai através do E-Social. Relação com o trabalho são remunerações do trabalhador mais remuneração dos autônomos. Aí ele vai pelo E-Social. O REINF, vão todas as informações, todos os tributos que foram retidos, né, que eu tenho que recolher, tributos federais, que são através de pessoas físicas ou jurídicas que emitem nota. Então, o REINF, ele tem uma ligação aqui com o fiscal e com o financeiro. Então, eu tenho lá as notas fiscais emitidas, que geram para mim um apagar, né? Eu tenho aqui um confronto, né? E aí, muitas vezes, esses impostos, eles são demandados, né, através do pagamento. Então, eu tenho lá alguns impostos que eu gero a obrigatoriedade do pagamento através da emissão da nota ou através do pagamento. Então, aqui é uma configuração e esses dados do REINF, eles são do fiscal e do financeiro, tá bom? É um conjunto de informações.
Então, essa norma publicada é a norma 1701 de 2017, né, instituindo aqui o EFD-REINF, e uma que é a 1767, complementando e alterando algumas premissas, tá? O layout do REINF também foi bastante alterado. O REINF, na verdade, o E-Social, ele só conseguiu validação, ele só conseguiu ir para frente a partir do momento que eles expurgaram essas informações e geraram outro FD, que é o REINF, tá? Então, tá bem separado as coisas. O que é do colaborador, tudo que é referente ao trabalho, vai através do E-Social. O que não é referente ao trabalho, ele vai através do REINF. Bom, aqui fica um pouquinho mais destacado, né? Então, o plano do governo, né, o REINF, ele é mais um SPED aí, mais um sistema público, né, de escrituração digital, completando todas essas informações que a gente já envia hoje para o governo, tá? Então, começou lá através das notas fiscais eletrônicas, aí veio a questão do nota fiscal de serviço, né, o CTS, o manifesto, aí os SPEDs, que são o SPED contábil, o ECF, o fiscal, contribuições, enfim. Então, vocês veem que agora entra o E-Social, o REINF, e logo em seguida vai entrar aqui o que eu comentei com vocês sobre o E-Financeiro, tá? Muitos já me perguntaram, né, por que o E-Financeiro, se eu já mando as informações, né, de todas as notas que entraram, todas as notas que saíram, toda essa movimentação. O E-Financeiro, ele vai enviar valores, tá? Fluxo de caixa, então toda a movimentação financeira que a empresa tem, tá bom? Uma atenção especial aqui também, vou comentar com vocês o que aconteceu com algumas empresas nesse primeiro momento aí, né, na primeira fase. Nós tivemos clientes que não conseguiam mandar o E-Social porque falava que ele não fazia parte do primeiro grupo, ou seja, né, uma empresa com faturamento em 2016 maior que 78 milhões. Mas a empresa fazia parte. E aí eles foram descobrir que eles não tinham enviados em 2017, referente a 2016, o ECF. Então, através do ECF, ele tem todas as informações já referente a todo o faturamento da empresa, tá? Aí eles tiveram que regularizar toda a questão do ECF para depois começar a trabalhar aqui, a enviar a questão do E-Social, tá? Então, tomem cuidado com isso também, já pode se atentar e já se antecipar com relação a isso, tá bom? Bom, uma coisinha só com relação ao REINF, que ele vem substituindo a GFIP, né, a DIRF, enfim. Só que o que acontece é que, nesse primeiro momento, o REINF ele entra para recolhimento da Previdência, tá? Num segundo momento, que ainda nós não temos essa data estipulada, vai vir a questão do imposto de renda, o CSLL, o COFINS e o PIS e o COFINS, tá legal? Então, aqui, quem que deverá prestar as informações referentes ao REINF, tá? Empresa sujeita à contribuição previdenciária sobre receita bruta, basicamente quem está aí com a desoneração da folha, né? Empresas que são obrigadas à retenção dos impostos, como imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, né? Sobre incidentes aqui sobre pagamentos de diversos, né? E pessoas jurídicas. Então, praticamente todas as empresas são obrigadas, né? Então, dificilmente vai ter alguma aqui que não seja obrigada à entrega do REINF. Empresas que prestam o contrato de serviço, né, realizados aqui, concessão de mão de obras, uma empreitada, produtor rural também, com pessoa jurídica, e agroindústria, né, quando sujeito à contribuição aqui previdenciária, então presta atenção aqui com relação a produtores rurais, associações desportivas que mantêm equipes de futebol profissional e que recebam valores para promover espetáculos, né, desportivos. O REINF também, se a sua empresa ela patrocina de alguma forma
alguma entidade, né, alguma associação desportiva, essa informação também deve ser enviada, tá? Entidades aqui promotoras de eventos, que vai envolver a associação desportiva, ligada a clubes de futebol profissionais, tá bom? O REINF aqui, ele também, assim como o E-Social, ele tem os eventos aqui iniciais, eventos de tabelas, periódicos e não periódicos. E qual que é a diferença do REINF para o E-Social? O REINF ele tem uma data certa para entrar, no caso desse grupo, né, de empresas menores com faturamento menores que 78 milhões. O prazo vai ser novembro, mas nós não vamos entregar em etapas, a gente entrega tudo de uma vez, tá? Então, aqui só um destaque para o R2070, que é a questão lá dos impostos, ok? Os impostos IR, né, PIS, COFINS, esse bloco, ele não vai nesse primeiro momento, tá? Ele ainda vai ter data, que eles ainda... o que estão falando que a partir do segundo semestre vai sair essa data, esse prazo de entrega para o 2070, mas muito provavelmente a partir de 2019, tá bom? Também formato XML, né, igual o E-Social. Bom, como que é o ambiente lá do DCTF Web, tá? Como que o DCTF Web vai receber as informações? Então, eu comentei com vocês que tudo que é referente ao RH, né, tudo que tem relação com o trabalho, ele vai através do ambiente do E-Social. Então, aqui da Folha, né, e autônomos, ele vai consolidar o envio e vai vir aqui através do E-Social. O que não tem relação com o trabalho, né, as retenções de pessoa física, jurídica, sem relação com o trabalho, ele vai fazer a consolidação e vai vir através do ambiente nacional do REINF. Então, esses dois ambientes aqui, eles vão enviar as informações para o ambiente nacional integrado, que é o DCTF Web, e é nesse ambiente que eu vou poder fazer algum tipo de compensação de crédito, tá? E através desse ambiente é que eu vou conseguir emitir as guias de recolhimento, tá? Eu não sei se vocês percebem aqui, mas a integração entre as áreas, elas vão ser fundamentais, tá? As empresas que até aqui trabalharam separadas, né? Então, eu tenho lá a área de RH, eu tenho a área do fiscal e financeiro, que elas nem se conversam. A partir desse momento, elas vão ter que se conversar, tá? Por quê? Vai vocês aqui da área de recursos humanos e enviam todas as novas informações e tá tudo ok. Hoje, vocês já emitem a guia, envia para o financeiro, e o financeiro é responsável pelo pagamento, certo? A partir de agora, se o financeiro não enviar, o financeiro fiscal, né, não enviar a parte deles, que é a parte não relativa ao trabalho, não vai ser possível emitir as guias de pagamento. Então, aqui, uma atenção especial, que se você não emitir a guia, você não tem como fazer o pagamento, e aí não fazendo o pagamento, você tem uma multa muito grande com relação aos atrasos no recolhimento, tá? E com relação aqui ao FGTS, tá? Ele vai enviar para a Caixa Econômica e fazer a emissão da guia através da Caixa. Então, o ambiente aqui vai, o ambiente do E-Social, né? O REINF, tem aqui o sistema da Receita, que é a questão do parcelamento, né? Com o Perde-Comp, então tudo isso ele vai estar integrado ali no DCTF Web, e aí vai ter a substituição por aqui, que eu vou conseguir substituir a GFIP, e será gerada pelo E-Social, né, juntamente aqui com o REINF. Então, com as apurações automáticas dos débitos e créditos, vão ser possíveis aqui eu fazer a substituição. Os débitos que contribuição previdenciária, contribuição de outras entidades, imposto de renda, e os créditos com relação a salário-família, maternidade, né, e retenções sobre as notas. Então, aqui nós vamos fazer uma junção, né, das informações, é aqui que eu vou redistribuir.
Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok? Ok? Vamos lá, então. Através do ambiente do DCTF Web, vão emitir a DARF, né, com os valores aqui já calculados. Não vai ser possível manipular valores, tá? Ele não vai permitir editar esses valores, né? Então, você tem ali uma emissão da DARF, tá? Os valores transmitidos você não vai conseguir emitir. Aí vai sair o recibo e automaticamente nós vamos ter feito o pagamento, tá? Então, qual que é o desenho aqui atual do E-Social? Então, eu tenho aqui as empresas, né, os eventos através do REINF, o E-Social, e as transações aqui do Fundo de Garantia, através do GRFGTS, né, que eu vou emitir aqui separadamente, e a parte do E-Social e do REINF, eu vou vir aqui emitir as guias através do DCTF Web, ok? Então, nós vamos ter duas emissões de guias aqui, através do DCTF Web e através do, lá na Caixa, né, a emissão da guia através da GRFGTS. Então, o cronograma, né, como que nós estamos, como que o governo estipulou. Então, até aqui, em janeiro passado, né, as empresas que tiveram faturamento maior que 78 milhões, aí entrou aqui com os não periódicos em março, né, março e abril foi o último período de entrega, aí entrou com os periódicos agora em maio, né, e agora em julho, oficialmente eles entram com o DCTF Web para essas empresas. Para as empresas com faturamento menor que 78 milhões, né, entra agora em julho, né, toda a questão das tabelas que eu comentei, que é a estrutura das empresas, tabelas de turnos, as tabelas de cargos, rúbricas, não, tudo entra agora, então é julho e agosto. Em setembro, os não periódicos, né, com a data limite até outubro, e em novembro, entre os periódicos e a parte do REINF, tá? E aí, a partir de janeiro, começa toda essa questão do DCTF e as entregas efetivamente, né? Por que eles deram esse prazo? Até no início não tinha isso, né? Estava tudo meio nebuloso, mas aqui a gente tem que respeitar também as datas de pagamento. Então, as empresas que fazem o pagamento da sua folha no dia 5, né, no mês subsequente à competência, tudo que é referente ao imposto de renda, ele é através de caixa, né, não, do período caixa e não competência. Por isso que tem esses períodos aqui para se adequar aos valores, tá? Então, o faseamento aqui, para ficar um pouco mais claro, né, vem com relação às tabelas, né, os não periódicos, os periódicos, o DCTF Web e o novo FGTS, e depois entra aqui a parte do SST, né, que é Saúde e Segurança do Trabalhador. Ficando mais nítido, né, aqui nós estamos falando do faturamento das empresas com faturamento menor que 78 milhões, então as tabelas entram obrigatoriamente em julho, né, os não periódicos em setembro, o REINF e os periódicos em novembro, né, se atentem a esse prazo, e em janeiro aqui eu entro no DCTF Web e a parte do Saúde e Segurança do Trabalho, tá bom? Juntamente com a GRFGTS. Depois, lá em janeiro, entra novamente faseado os órgãos públicos, né, e com administração direta ou indireta. Então, só voltando um pouquinho aqui com relação às empresas, né, menores que 78 milhões. Qual que é a vantagem das empresas agora? Né? Todo o histórico das empresas que começaram lá em janeiro, né, e tiveram aí
sofreram com as entregas, sofreram inclusive com as redefinições, porque o governo, no momento das entregas, ele também redefiniu o layout. Então, teve uma turbulência muito grande, né? Nós sabemos que tivemos muitos problemas, então as empresas de software também estão se adaptando a todo o processo, tá? A vantagem desse novo grupo aqui, a vantagem é que a gente já tem uma estabilidade melhor, então já tem todo um histórico de entrega, de problemas e tudo mais. Qual que é a desvantagem desse grupo? A desvantagem é volume, tá? Então, aqui, o maior volume de empresas e de entregas vai estar nesse grupo. Então, quanto antes vocês começarem o processo e começarem a entregar, melhor. Porque se deixar tudo para o final, vai ter um tráfego muito grande de informações, e aí você corre o risco de não cumprir prazo, tá bom? Bom, os prazos do e-social, aqui, claro que o e-social ele tem lá alguns eventos que são semanais, né? Eles têm prazos ali para ocorrer, mas o fechamento dele ocorre de forma mensal, e ele tem aqui até o dia 7 do mês subsequente, né? O vencimento, caso caia em dia não útil, ele tem que ser antecipado. E o REINF, ele é uma entrega mensal, vamos ter que entregar até o dia 15 do mês subsequente, né? E também aqui tem uma antecipação, caso seja dia não útil, né? O dia 15. Por que o dia 15 aqui? Para atender prazo de recolhimento, que no caso é do dia 20, tá bom? Então, eles solicitam que a entrega seja até o dia 15 do mês subsequente. Bom, dando andamento aqui, quais são os principais desafios, né, os impactos nesse projeto? Então, o que a gente entende que para a preparação do e-social, uma necessidade aqui forte de estruturação de 3 pilares. Primeiro processo, né, a empresa vai ter que readaptar ou reformular alguns processos para que consiga atender os prazos que o governo está pedindo, né? A questão também dos sistemas, né? Atualização, validação, com todas essas mudanças que o próprio governo ele demanda, né? O sistema ele tem que estar bem atualizado para atender. E aqui os dados, então toda a parte da análise, validação dos dados, né? As informações aqui do e-social para minimizar risco. Então, quanto antes ou quanto melhor os seus dados estiverem saneados, melhor. Tá bom? Senão você não consegue entregar em tempo hábil. Bom, as principais mudanças, né? Quais são os impactos dessa mudança? Primeiro, essa necessidade das informações mais completas em sistema, né? Você tem que ter esses dados todos bem saneados e bem tratados dentro do sistema. Processos aqui judiciais, administrativos e o SESMIT, tá? Muitas empresas, muitas pessoas perguntam sobre o SESMIT, se ele é obrigado ou não ter o módulo de medicina e segurança do trabalho implantado. Obrigado não é, tá? Importante você ter a informação em seu domínio. A gente sabe que muitas empresas trabalham com clínicas externas, e aí existe a possibilidade deles exportarem a informação, e a gente vai importar a informação do Segurança e Saúde do Trabalho e enviar para o e-social, tá? Muitas pessoas também me perguntam se eles entregam ou a gente entrega. Se fosse eu, né, eu acho melhor vocês terem o domínio do protocolo de entrega, então acho que seria importante vocês receberem a informação das clínicas e enviarem por vocês, tá bom? Depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Atualização contínua, né, do cadastro do trabalhador, sempre fazendo a qualificação, e aqui as empresas já estão mudando todo o processo, porque eles já não contratam se eles já não tiver com a qualificação. Então, primeiro vai lá, resolve a vida e depois contrata, já é uma mudança de processo aqui.
novas interfaces diárias e sistemas, né, cruzamento de informações, né, jurídico, SESM, fiscal, sistema de ponto também, a adesão de novas práticas para prevenir riscos, né, e maior exposição ao governo. Então, políticas, procedimentos, auditoria de processo, tudo isso tem que ser feito, né, são impactos que você tem que fazer dentro da empresa. A qualificação cadastral, eu já comentei um pouquinho lá atrás, né, tem que ser feita, né, tem uma amarração aqui através do NIS, né, que na Caixa versus o fundo de garantia. Se tiver algum problema, não vai conseguir fazer essa entrega, tá bom? Então, tem que orientar o colaborador, vocês têm que fazer periodicamente essa qualificação e orientar mesmo, porque as alterações elas vão ser constantes, né? Uma funcionária que casa, troca o nome, ela tem todo um processo para ser realizado, fazer isso na Receita Federal, passar essas informações para a empresa, para que vocês possam fazer toda essa análise, tá? Bom, análise de rúbrica, né? Já comentei também um pouquinho lá atrás, falando sobre amarrar essas informações. Ela vai extrair através de rúbricas, né, ativas para fazer essa análise. Tem um depara de acordo com a exigência aqui do E-Social. Você vai classificar a rúbrica da receita com as suas verbas ou eventos, né? As nomenclaturas, código correspondente conforme a exigência, né, fazer a correlação aqui da tabela da sua natureza com a tabela deles, tá bom? E campos requeridos pelo E-Social para análise, como repercussões e fator, né, campo de fator de rúbrica, faz parte do evento aqui de pagamento do S1200 e do 2299. Análise de incidências, né, de proventos e descontos, como INSS, FGTS, imposto de renda e as contribuições sindicais também. A gestão dos autônomos, nós temos aqui uma administração, né, para as empresas que pagam os autônomos, sejam eles periódicos ou esporádicos, se atentem a essa questão da gestão, tá? Qual que é a vantagem de você ter esses autônomos direto no sistema de RH, né? O sistema já vai fazer essa validação das informações para as tabelas do E-Social, né? Todas as origens e responsabilidades, unificar a consolidação também, né? Garantindo uma entrega única. E o sistema de RH, normalmente, ele já está preparado para fazer essa questão dos autônomos, tá? Muitas empresas fazem o pagamento pelo financeiro. Pode continuar fazendo? Pode continuar fazendo. A única coisa é que os pontos de atenção, né? Você tem que verificar se o cadastro do autônomo que está lá no financeiro, ele atende ao E-Social plenamente, né? E garantir aqui a validação das informações para as demais tabelas. Então, aqui é só um pontinho a mais, tá? Quem faz o pagamento dos autônomos através do sistema financeiro tem que estar mais atento a essas informações, tá? Com relação às reformas trabalhistas, atrelado ao E-Social. Então, tem algumas reformas aqui que está sendo impactando, né, ao E-Social. Aqui a gente destaca, né, então tem aqui o parcelamento de férias, acordos coletivos, ele tem o que enviar aqui, né, se tem a opção de não pagar a contribuição sindical, eu tenho que fazer essa informação. Jornada de trabalho também, a questão de trabalho intermitente por período, então olhar aqui o layout, ele também tem um reflexo lá no E-Social. Se atente a essas questões das novas normas, tá bom? Não necessariamente tem uma liberação que a empresa obrigatoriamente tenha que ter, né? Então, se atentem a essas questões, tá?
banco de horas, intervalo menor que 1 hora, home office também, né, questão de você poder trabalhar em casa, jornada parcial, a questão de remuneração, né, também tem uma alteração na incidência aqui de algumas rúbricas, tem que dar uma atenção para ela, compensação de horas, jornada diária, plano de carreira também, e a demissão de comum acordo também ele leva aqui, tá, ela, tá? A informação para o e-social. Algum cruzamento de informações, tá? Isonomia aqui de salarial, então ele vai pegar o cargo versus o CBO, localidade, salário. Então, o governo ele vai receber diversas informações que vai dar para ele a condição de cruzar a informação e ver se elas estão ok, tá? Então, se atentem a isso, tá? Dependentes, KNAI, então tem todo um cruzamento de informações aí. Bom, com relação às irregularidades, né, as multas, não muda nada, tá? Todas as multas que a gente destaca aqui é mais para vocês ficarem atentos, mas são já multas pertinentes, né? Isso não está sendo inventado, não tem nada diferente, nem novo. O que acontece é que hoje, como ele não é eletrônico, né, no final a gente vai dando todas as informações e ok, né, não tem um prazo definido. Quando ele é eletrônico, ele tem um prazo pré-determinado. Então, se você não entregar no prazo, você estará sujeito à multa. Tá? A estrutura de envio, então, qual que é a dinâmica, né? Como que nós vamos fazer esse envio, já que eu não tenho lá o programa de PVA? As áreas aqui executoras, né, através do sistema, vão fazer a geração dos arquivos, né, arquivos XML, vão ser enviados através de mensageria, o ambiente do e-social, se houver algum erro ou protocolos de entrega, então tá ok ou não ok, vai voltar aqui para o monitor, olha, não conseguiu entregar, volta lá, faz o ajuste, emite o relatório de erro, gera novamente após as alterações e envia novamente, tá? Então, isso aqui é toda uma gestão de envio e retorno para a área, tá? Essa é a dinâmica das empresas. Como que nós vamos, qual que é a arquitetura, né? Como que nós vamos enviar? Então, através do TAF, TOTUS, desculpa, vamos a mais aqui, TOTUS Automação Fiscal, nós vamos fazer automaticamente, através através dos programas da TOTUS, né, de RH da TOTUS, que é o Proteus, da Datasul RM, eles vão se conversar com o TAF e eu vou fazer o envio através do TSS ou envio para o governo. O governo analisa, devolve para mim e no TAF eu tenho toda a questão do protocolo de entrega, os recibos de entrega e também os erros e problemas, tá? Não sendo um RP TOTUS ou tendo algumas informações, por exemplo, lá do Saúde e Segurança do Trabalho, que vem através de arquivos XML, né? Como que eu faço essa integração? Vou fazer a integração direto no TAF, através do XML, ou ainda eu posso entrar com algum dado manual, tá bom? Faço também todo esse complemento de informação no TAF, faço o envio e verifico o retorno que ele dá. Tem algumas telas, tá, do TAF, eu não vou me atentar muito a ele, mas o que acontece é que ele gera a informação para o TAF manda a informação para o governo devolve para a gente com essas inconsistências ou não, né, caso tenha inconsistência, você vai fazer a validação e reenviar. Aqui a gente tem alguns vídeos tutoriais, tá? Depois nós vamos enviar esse material, assim que vocês derem responderem para a gente, né, vai enviar uma avaliação desse webinar, vocês respondem e a gente envia para vocês esse material. No material vai esses links, tá? Temos vídeos no YouTube com passo a passo de tudo que tem que ser feito, tá bom?
Bom, a etapa de implantação, então, é que entra um diagnóstico, né, a adequação aos processos, fazemos o acompanhamento e a governança aqui com o E-Social. Algumas ofertas da TOTVS, e nós vamos falar, o Marção vai falar logo em seguida sobre uma oferta do Smart E-Social, e também uma opção de serviço atendido por nós, tá bom? Então, o TOTVS Digital E-Social, nós temos aqui uma página exclusiva para o E-Social, tem comunidades exclusivas do E-Social que vocês podem fazer todo o acompanhamento e fazer toda essa, tirar dúvidas, né? E também tem no TDN um repositório da TOTVS, onde ele tem vários boletins técnicos, passo a passo de como configurar, como proceder com relação ao E-Social e REINF, tá bom? Eu vou passar aqui para o Marção para ele falar agora um pouquinho sobre a oferta, tá? Muito obrigada e depois volta com as dúvidas, tá bom? Bom dia, pessoal. Eu estou com uma apresentação na tela sobre os modelos de implantação. Só me deem ok se vocês estão vendo essa apresentação. Vamos lá. Então, o objetivo dessa minha apresentação é mostrar para vocês duas formas de projetos de entrega de E-Social. A TOTVS pode trabalhar em conjunto com vocês para facilitar e agilizar a execução do projeto de implantação e, assim, ter menos dor de cabeça na entrega das obrigações. Antes disso, né, identificou alguns desafios, né, principalmente na primeira fase, que é aquele grupo de clientes acima de 78 milhões, a gente identificou alguns desafios e a gente criou uma solução de entrega pensando em sanar alguns desses desafios, né, que são alterações constantes no layout dos arquivos. Não sei se tem alguém aqui que passou pela primeira fase, mas era comum acontecer de a gente fazer todo um processo de validação no sistema com uma versão de layout e daqui a algum tempo o governo passava uma nova versão. Então o projeto voltava um passo para trás para atualizar esse layout e assim voltar a fazer testes no novo layout. Clientes para linha RM e linha DataSul tiveram também que implementar o TAF, que é o TOTVS Automação Fiscal, e em alguns casos isso não era familiar. Então o cliente está acostumado com a operação em cima da linha RM ou do DataSul, encontrou uma dificuldade aí com uma terceira ferramenta no meio, né, entre o portal do E-Social e o RP, acabou tendo alguma dificuldade em gerenciar o ambiente, principalmente TI, ter um novo ambiente para gerenciar a entrega do E-Social e do REINF. Outro ponto que a gente pegou é que aquelas mensagens de erro que a Malu comentou, quando o portal do E-Social devolve para o TAF, nem sempre elas são bem claras, então exige uma interpretação ali, às vezes técnica, no nível de informações relacionadas ao XML, que o usuário da área de departamento pessoal não tem a visão técnica do assunto, então existe uma dificuldade em alguns momentos de interpretar qual foi a mensagem de retorno para identificar o problema e sanar esse problema. Outro ponto é em relação à disponibilidade de analista para suporte. Então, às vezes o analista tem um projeto que é comum, né? Vocês já devem ter trabalhado com um projeto de implantação. Por exemplo, o cronograma previa um analista na terça e na quinta-feira. Aí você ficava com uma lição de casa aí para fazer configuração ou até teste na sexta-feira, por exemplo. Você identifica problema ou recebe mensagem de retorno e acaba tendo que aguardar até a próxima agenda, que é só na semana seguinte, e você fica com o processo de implantação parado, que torna o processo todo, o projeto, mais moroso.
e o próprio cumprimento dos prazos de entrega, né, que obriga principalmente o pessoal de TI a ficar mais atento quanto à execução do projeto para não ser prejudicado com os prazos de entrega. Então, eu vou apresentar para vocês duas ferramentas, duas soluções diferentes para a gente fazer a implantação do e-social. A primeira é a que a gente chamou de célula de implantação. Como é que funciona esse conceito de célula de implantação? A TOTUS IP, ela definiu alguns, dentro das suas 5 unidades, o que a gente chama de célula de atendimento, onde dentro dessa célula a gente tem uma equipe especializada, a gente tirou alguns analistas de campo, a gente colocou ele dentro da célula, então são analistas que vão estar dedicados a somente os projetos de social e aos projetos de REINF. Então a gente destacou um time que só vai atender esse grupo de projetos, de social e uma célula de REINF. Isso de forma online. Então, todo o processo de configuração, implantação do TAF, processo de cadastramento, de tarefas, de capacitação, ele passa a ser feito de forma online. Então, o cliente, ele não precisa mais esperar aquela programação de agenda para tirar uma dúvida, por exemplo, ou para avançar com o processo, né, supondo que o cliente fez todas as tarefas dele, qual que é o próximo passo agora? Então, ele não depende daquele cronograma tradicional de agenda. Então, essa célula vai estar 100% disponível do tempo para os clientes que estão com o projeto de implantação nessa modalidade. Então, assim, um diferencial é que essa célula não está disponível somente nos dias que o cronograma está pedindo, ela está disponível o tempo inteiro. Então, supondo que um analista capacitou o usuário-chave, ele está fazendo algum teste lá, detectou alguma dificuldade, algum problema, ele pode entrar em contato a qualquer momento com a célula, que o grupo de analistas especialistas do assunto de social ou de REINF vai estar à disposição para suportar essas dúvidas e agilizar o projeto o mais breve possível, né? Outro ponto importante é o que a gente chamou de ponto focal. Dentro de cada célula na TOTUS IP, a gente tem uma pessoa que é responsável por concentrar todos os chamados e atendimentos e eventuais interações com a TOTUS SA. Então, a gente concentrando numa pessoa, um eventual chamado, que hoje, se eu tivesse 5 clientes diferentes, cada analista ia abrir um chamado, eu concentro, eu vou abrir um chamado só, e às vezes aquela situação que o cliente encontrou, eu já tenho um chamado aberto e uma solução detectada, a gente economiza esse tempo todo de fazer um contato com a TOTUS, de verificar um chamado, de pegar um patch, um update. Então a gente ganha muito tempo com isso, e a TOTUS também tem essa mesma modalidade lá na TOTUS. Então existe um ponto focal lá também, destacado para atender exclusivamente as células de atendimento dos seus canais homologados. Então, a TOTUS IP, como um canal homologado, tem esse ponto focal que é o contato direto com a TOTUS SA, onde a gente consegue agilizar os chamados, os atendimentos e trazer a solução o mais rápido possível, economizando o tempo do cliente, economizando o tempo do analista e fazendo o projeto fluir da melhor forma possível, né? Então, esse aqui é só um desenho de como funciona o fluxo, né, do projeto. Então, a área de vendas trabalha na venda dos projetos, e esses projetos vendidos são entregues para o nosso portfólio de projetos, que verifica a validade desse projeto e designa a operação da célula, né? E nessa célula, como eu falei, tem um ponto focal aqui, que tem o contato com a TOTUS, com a equipe destacada também. Então, esse fluxo permite um atendimento mais contínuo, quase como uma linha de produção mesmo. Então, o analista está no cliente A de forma online, configura o TAF, alinha as tarefas com o cliente, faz a capacitação, e aí esse cliente fica disponível para o suporte. Vai para o outro cliente, executa a mesma operação. Então, como se fosse uma linha de produção para a gente fazer aquela configuração do TAF para o caso que é RM ou DataSul, que depois, no caso da linha Proteus, o TAF já faz parte do RP. Então, a gente configura o TAF, configura a folha, por exemplo, passa as tarefas para o cliente, faz a capacitação e aí vai para o outro projeto. E aí, esse time
da célula fica disponível para suporte a qualquer momento para esses clientes que já estão nessa fase de suporte. Isso torna o fluxo do projeto muito mais rápido e, como eu citei no slide anterior, você tem um time praticamente disponível ali a qualquer momento para tirar dúvida. E esse fato de você não precisar aguardar o cronograma, aguardar a próxima agenda, que é só na outra semana, dá uma agilidade muito maior e uma segurança para o usuário que está fazendo a implantação desse projeto. Então, a qualquer momento, se ele tem alguma dúvida na implantação, ele pode entrar em contato com a célula e a célula vai fazer esse atendimento para ele. Ok, pessoal? Agora, só rapidamente, né, o escopo da oferta. Então, quando a gente fala de e-social, essa oferta via célula, ela contempla a parametrização, ela contempla, só colocar um apontador aqui, ela contempla a parametrização, a capacitação na parte que tange o RP, que tange o TAF e o TSS, a entrega da parte de cadastros, né, então todas as tarefas relacionadas à entrega de cadastros, a validação e a transmissão em ambiente de homologação e acompanhamento da transmissão em ambiente oficial, a questão dos não periódicos, dos periódicos e a própria configuração do TAF quando o TAF ainda não está implantado no cliente. No caso de REINF, o projeto é similar, ele contempla toda a parte de cadastramento dos complementos de títulos, impostos e as tarefas inerentes a esse processo, o apoio para a revisão dos cadastros de naturezas, que passa a impactar no processamento do REINF, a capacitação no extrator fiscal, que faz a integração entre o financeiro e o TAF, toda a configuração da parte fiscal e a instalação do TAF quando o cliente ainda não tem o TAF implementado. Tá? Então, só reforçando, então a célula de e-social, né, o projeto de e-social e REINF através da célula, ela contempla a célula de atendimento, que é a equipe especializada, 100% dedicada e disponível. A implantação ela passa a ser remota, então o cliente não precisa aguardar a próxima agenda, tem um time de suporte exclusivo para os usuários-chave do projeto, e tem o assunto do ponto focal, tanto na célula aqui na TOTVS IP, quanto na célula na TOTVS SA. Agora eu vou falar sobre um segundo modelo, que é chamado de arte e social. Esse é um modelo novo, uma modalidade nova de entrega através de SaaS. Acredito que muitos de vocês receberam algum tipo de comunicado da TOTVS apresentando essa nova modalidade, né? E como que ela funciona? Ela é um serviço que visa descomplicar a implantação do e-social, principalmente, né, sobretudo, para a linha RM e linha DataSul, por conta dessa necessidade atual de ter um middleware, que é o TAF, disponível. Então, muitos clientes, a TI, às vezes, ela não consegue suportar uma outra aplicação, questão de infra e tudo mais. E até o suporte na própria operação do TAF. Então, os clientes que enxergam que é uma dificuldade no gerenciamento do TAF, essa modalidade pode atendê-los. Como é que funciona, né? A gente tem uma implantação e parametrização automática, então o cliente da linha RM ou DataSul, ao assinar essa modalidade de Smart Social, a solução automaticamente cria o ambiente do e-social na nuvem, tá? Já faz de forma automática uma pré-configuração e uma integração, então o usuário, o cliente não precisa se preocupar com a questão técnica, tanto de configuração do RM ou do DataSul, quanto da configuração do TAF. Isso é feito de forma automática num ambiente disponível na nuvem, que faz parte do pacote Smart Social. Os layouts nesse ambiente, eles são sempre atualizados, então também não vai ser necessário ficar dando manutenção no TAF por conta de uma nova versão de layout. Esse ambiente ele vai ser atualizado de forma automática, então ele tem zero manutenção nesse sentido. A integração desse ambiente com o governo ela é nativa, então também não existe uma configuração, uma necessidade de testes ou validação em cima disso, porque o ambiente ele já está automaticamente integrado com o governo. E é um serviço 100% na nuvem.
né? Então, o cliente que assina essa modalidade Smart e Social, automaticamente ele fica com o ambiente configurado, integrado e 100% na nuvem, disponível para uso. Ele não tem que se preocupar com a manutenção ou com o suporte do ambiente. Tá? Eu ia passar um vídeo para vocês, mas eu sugiro que vocês acessem, né? Tá aí na tela o link, né? totos.smartesocial.com.br, e nesse link fala muito mais sobre esse serviço, né, essa oferta, e tem alguns vídeos que inclusive mostram para vocês como é fácil fazer a assinatura desse serviço. Essa assinatura pode ser feita dentro do próprio RP. Tem um vídeo que explica isso. Você não precisa ter necessariamente uma proposta física, claro, o contato com o executivo você pode fazer, mas a assinatura você pode fazer online. Você assinou, em menos de meia hora o ambiente já está disponível para vocês, vocês já vão ter o usuário e senha disponível para acesso. Então ele dá um ganho na implantação do E-Social muito grande, e aí os clientes da linha RM e DataSul podem focar apenas na questão do módulo da folha ali mesmo para fazer a configuração, tá? Até aproveitando o assunto, hoje aqui nesse webinar tem cliente RM ou cliente DataSul online? Tem alguém de RM ou DataSul? Responde aí no chat. Tá, tem cliente RM sim. Então, é uma excelente opção se o cliente não quer ter essa questão da manutenção do TAF ou do suporte, né, ou prefere algo mais simples, né? Então, é um serviço da TOTOS, então não é uma implantação, é um serviço online na nuvem que já fica configurado de forma automática. Ele é um belo encurtador de tempo aí no projeto de implantação do E-Social, tá? Para quem é linha DataSul e RM, eu sugiro que considere como uma primeira opção avaliar esse método de entrega. Tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês era sobre essas duas formas de implantação, que é a célula de implantação ou o Smart Social, eu acabei de comentar aí. O material vai estar disponível, né? A gente vai compartilhar com vocês na sequência, e agora a gente pode abrir para dúvidas, tanto sobre essas modalidades de entrega, quanto para as modalidades aí, quanto para o conteúdo que a Malu passou para a gente há um tempo atrás aí. Tá? A gente está à disposição e aguardando as perguntas de vocês. Bom, pessoal, tem muitas dúvidas com relação à saúde, né, e segurança do trabalhador, o SST. A gente pode manter, tá, a forma como vocês fazem hoje, e faremos a integração, tá, através de arquivo XML que será exportado pela clínica. Então, não é algo que a gente tenha que necessariamente trazer para dentro, tá? A não ser que seja, a gente já tem o departamento, já tem todas as condições, aí eu acho que é importante a gente trazer, senão pode manter ele como tá? Tem uma outra pergunta aqui com relação às empresas, né, menor de 78 milhões, se precisa entregar algo do REINF, né, tipo cadastro e tudo mais. Então, essa questão do REINF, todas as entregas, elas não são faseadas, isso vai acontecer lá em novembro, tá bom? Então, tudo que é referente a REINF, que ele tem a parte de cadastro, ele tem uma série de tabelas, né? Mas ele vai acontecer concentrado em novembro, tá legal? Não é da mesma forma como o E-Social, que ele é subdividido em etapas, tá? Isso vai ocorrer lá em novembro, tá bom? Mais alguma pergunta? Uma pergunta aqui, se possui
que eles possuem um SESMIT próprio, né, o Tiago. No envio para o governo, teremos que enviar a entrega do EPI para os funcionários. O Tiago, tem uma questão aí das entregas do EPI, tá? Mas tem uma definição lá no layout, tá bom? Isso ainda tem uma certa, pode ocorrer uma certa mudança ainda, tá? Porque como nada do que entregou, e às vezes até o que entregou também, pode sofrer alguma alteração. Mas a questão é o controle mesmo da entrega, tá? Então, a princípio, sim, teremos que entregar. Vamos mais uma pergunta aqui. Quem optar pelo uso do Smart poderá utilizar a célula? Quem opta pela entrega do Smart, em teoria, não tem necessidade dessa complexidade de um projeto de implantação e configuração do e-social. O que pode acontecer é o cliente, dentro da implantação do Smart e-social, ter dúvidas sobre a configuração ali no próprio RM, na folha de pagamento, algum apoio, dúvidas sobre o saneamento de cadastros. Aí não trata-se de implantação em si, tá? Ele trata-se de suporte mesmo. Então, a célula tem o objetivo de executar toda a implantação, que é a atividade que, no caso, o Smart social não precisa. Toda a questão de configuração de TAF, de configurar a integração, de validar a interação, de validar a transmissão com o portal social, acaba não sendo necessária. Então, a célula acaba não tendo sentido para entregar o Smart, tá? Para entregar o e-social com o Smart e-social. Outra pergunta aqui, se para Proteus tem previsão do Smart social? Não tem previsão, tá, Flávio? O foco é realmente na linha DataSul e na linha RM, principalmente por conta são as linhas que exigem que uma outra ferramenta entre o RP e o portal do social, que seria o TAF. Como dentro da linha Proteus já é nativo um módulo chamado TAF, a integração ali, seja do financeiro para o Reinf, ou seja da folha, também já é nativo, está na mesma plataforma, no mesmo banco de dados, ela acontece de forma mais natural, então acaba não sendo tão vantajoso para o cliente ter que ter um ambiente na nuvem a parte somente para o TAF. Então, não existe essa previsão no momento. Tá? A outra pergunta aqui do Thiago, eu tenho o RM instalação local, consigo integrar com o Smart? Sim, Thiago, o RP, né, o RM no caso, não precisa estar na nuvem, então não existe essa questão de tem que estar na nuvem ou na mesma nuvem. Nossos clientes podem ter o RP de forma local, seja o DataSul, seja o RM, apenas a questão do Smart, essa é 100% na nuvem. Então, a integração ela vai funcionar da mesma forma e não existe nenhum pré-requisito nesse sentido. Tá? O único pré-requisito no momento é que essa oferta, atualmente, ela está disponível para empresas que tenham um volume de funcionários abaixo de 1.000. Tá? Acima de 1.000 funcionários, a TOTS está trabalhando ainda na modalidade. Tá? Eu comentei linha DataSul e linha RM, então a linha Proteus, ela não se aplica, como eu citei, e quando eu falo de uma linha de RP como o Logix, por exemplo, a folha de pagamento já é o Proteus, então não existe essa necessidade de ter uma outra instalação ali, a própria instalação da folha Proteus já está com o TAF ali dentro. Ninguém perguntou aqui, né, sai outra pergunta, mas vamos falar de valores, né, mas qual que é a média de valor, o ticket médio,
A solução Smart Social, ela tem um custo mensal a partir de R$650 para 3 usuários. Então, assim, ela não tem licenciamento, é apenas a assinatura e ela não tem serviço envolvido. Então, com a assinatura desse serviço como eu falei, para 3 usuários por a partir de R$650 por mês, já tem tudo isso que eu comentei disponível, tá? Quanto à célula de implantação, que ela atende tanto o cliente Proteus, DataSul, RM ou até a linha Logix, a gente tem projetos a partir de R$15 mil para todo o processo de implantação, né? Desde a parte cadastral, não periódicos, periódicos, configuração do TAF, capacitação do usuário-chave, acompanhamento da transmissão e a validação da entrega também, tá bom? A pergunta do Flávio, se essa apresentação será enviada. Sim, Flávio, a gente vai mandar para vocês, na sequência, um formulário de avaliação desse webinar, e aí, respondendo esse formulário, vocês já vão receber o link para download dessa apresentação que a gente fez hoje, tanto dessas ofertas aqui que eu acabei de falar para vocês, quanto desse material que a Malu apresentou para vocês. Para suporte no Smart deverá ser usado da TOTUS. Sim, aí nesse caso, como eu citei anteriormente, o suporte da célula, ele se aplica somente aos clientes que estão implantando de forma local ou na nuvem, mas o projeto como um todo. Tá? No caso do Smart Social, o suporte seria direto com a TOTUS, sim, a célula não estaria envolvida. Né? Claro que existe, não sei se vocês conhecem, senão vocês podem pedir para o executivo falar mais a respeito. Dentro da TOTUS IP, a gente tem um serviço chamado AMS, que dentro do framework de serviço do AMS tem um suporte específico, onde ao invés de você fazer o contato com a TOTUS para dúvidas e eventual abertura de chamado, vocês têm o time da TOTUS IP que pode fazer esse papel de suporte também. Tem toda a questão de administração de fontes, que é o BSO, tem a questão de monitoramento de servidor, da infra como um todo, e do próprio suporte ao usuário-chave. Aí é o serviço de AMS, não é a célula de implantação no caso. Né? Então, a célula de implantação tem justamente o objetivo ali de botar no ar o e-social. Aí, para sustentação, a gente tem esse outro serviço na TOTUS IP, que é o AMS. Bom, gente, o nosso conteúdo era esse. Se alguém tem mais perguntas aí, pode fazer ou mandar para a gente também, mas o material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Mais uma pergunta aqui do Flávio. Esse serviço da TOTUS IP está disponível para outros módulos? Flávio deve estar se referenciando à célula de implantação, né, Flávio? Hoje o foco é no e-social e no REINF, que é essa entrega, como a Malu falou, que atinge um volume grande de empresas e é onde a gente precisa fazer um esforço maior de otimizar tanto os recursos do cliente quanto os nossos recursos também, para a gente ter o tempo disponível para todo mundo. Mas a partir dessa entrega a gente já está avaliando outras entregas, principalmente de obrigações fiscais como essa, por exemplo, a NFE 4.0, que é uma outra obrigação bem mais simples que um e-social, mas não deixa de ser uma coisa que praticamente 100% dos nossos clientes precisam. Então a gente está avaliando para oferecer esse modelo de implantação para outros módulos em breve, mas hoje o foco é no e-social e no REINF. Sobre o AMS, tá? Se você se referenciou ao AMS, né, para o suporte, sim, tá? O suporte do AMS, ele não é só para o e-social, não é só para o REINF, tá? Aí ele sustenta todas as aplicações TOTUS dentro da sua operação, tá, Flávio? Bom, gente, a gente já até estendeu um pouco mais o horário aqui, aproveito para agradecer pela participação de vocês aí e estamos à disposição, tá? Como citei anteriormente, a gente vai mandar o material para vocês em breve, então se vocês ficaram com alguma dúvida ou quer saber mais sobre algum assunto ou interesse em receber uma proposta da própria célula ou do Smart Social, vocês podem colocar no formulário de avaliação também, tá?
ou entrar em contato direto com o coordenador de projetos de vocês, ou o próprio executivo de atendimento também, que todos estamos bem alinhados para fazer essa entrega. Ok? Pessoal, agradeço a participação de todos aí e tenham um bom dia.